Agora temos o estudo dos desafios. Essa parte é muito, muito interessante, porque nós sempre me dizer, ó, isso é complexo, isso é difícil, mas isso já vai encaminhando como deve ser feito o nosso trabalho, porque vencendo esses desafios, a gente consegue compreender por que é necessário estudar requisitos. É muito comum a gente pensar assim, o que o cliente quer? Vai lá e pergunta. É simples assim. Pergunta o que ele quer e dá a solução. Não precisamos dedicar tanto tempo a essa área de conhecimento. E aí, quando nós compreendemos os desafios, nós vamos ver que não é bem assim. Não é um bicho de sete cabeças, é uma área muito gostosa, é uma área de relações humanas, né? A área de engenharia de requisitos é uma área técnica, mas é sociotécnica, mas ela está consciente desses desafios. E quais são os desafios que nós estamos enfrentando? Vamos a eles. Primeiro desafio, o domínio, né? Nós falamos que problema vem antes da solução. E o problema normalmente está com o cliente, evidentemente, né? Como ele não tem solução para seus problemas, ele vai buscar técnicos, especialistas, profissional da área de saúde, um professor, um suporte técnico de tecnologia, um profissional na área de física, qualquer seja a área, né, que nós citamos ali no início, servidor público, então você tem sempre alguém que domina a solução. E vamos falar o que acontece em grande parte das empresas. As empresas, elas são bastante competentes na sua área de atuação. Elas estão lá dentro porque elas dominam muito o problema. E nós técnicos também estamos nos dedicando muito no aprimoramento das qualidades que nos levam às soluções. Mas, num primeiro momento, a gente tem que parar um pouco e pensar, olha, são mundos diferentes, né? Eu tenho do lado de cá o domínio do problema e do lado de cá o domínio da solução. O problema, quem domina é o cliente, a solução, quem domina são os técnicos. E aí já vai trazer a segunda dificuldade, que é o problema da comunicação. Qual o problema que está envolvido na comunicação? O problema envolvido na comunicação é que as pessoas precisam ter consciência que existe uma fonte da informação, existe um receptor da informação, existe uma codificação dessa informação que deve ser escolhida a forma correta de expressar essa codificação, o canal que vai ser utilizado na comunicação, não é isso? Os ruídos presentes. Então, o estudo, né, desse perfil do que é a comunicação deve estar presente no trabalho do especialista em requisitos. Ele tem que saber que estão presentes elementos que, se não forem explorados corretamente, vão trazer erros. Erros porque a comunicação não foi eficiente. Não foi dito o que deveria ser dito, não foi dito da forma que deveria ser dita e não foi interpretado da forma que deveria ser interpretada. Então, a comunicação é um aspecto fundamental. E o analista de requisitos ou o profissional de requisitos pode ser um importante aliado a isso, voltando aqui, né? Na medida que ele consegue unir aqueles dois mundos. O técnico pode continuar sendo bastante técnico, o pessoal do negócio pode se dedicar ao negócio e você vai ter alguém especializado em fazer esse trabalho de aprimorar a comunicação entre esses dois mundos. E aí você vai ter que usar a sua habilidade de solução de conflitos. Lá dentro do ambiente de negócio existem várias necessidades conflitantes, né? Várias pessoas com visões diferentes sobre aquele problema. Você tem também no mundo da solução várias possibilidades técnicas, vários interesses presentes, e aí até você chegar a um encaminhamento de consenso do que é necessário fazer, é preciso estabelecer uma relação ganha-ganha. Não é tentar passar para o cliente, olha, se conforme com isso, que é isso que eu posso te dar, né? Ou chegar para a técnica e explorar ela, olha, na verdade você poderia fazer um pouco mais, poderia ceder aqui em alguns aspectos. Não é uma solução nesse sentido. Nós vamos buscar uma relação onde todas as partes saiam ganhando. E isso é possível, desde, claro, nós tenhamos a habilidade e os conhecimentos necessários nessa área.
Um outro aspecto, um outro desafio importante para a gente é a questão da prioridade. Isso é muito, muito interessante, né? Nem todos os requisitos têm a mesma prioridade. Claro, isso começa, uma das referências pode ser a presença de problema e solução numa única cabeça. Se eu tenho problema e solução numa única cabeça, por exemplo, eu quero comprar uma camisa para mim, vou comprar uma camisa nova, o problema eu sei, a solução está no meu domínio, eu posso trazer a camisa que eu quiser e estou completamente satisfeito com a solução feita. Né? Mas isso não é a realidade da maioria dos nossos problemas. Na maioria dos problemas, problema e solução não estão em uma única cabeça. E aí nós recorremos àquele domínio que nós falamos, onde o problema está com um determinado cliente e a solução está com outro ambiente técnico. E aí vamos voltar ao exemplo da camisa. Né? Suponho que eu preciso de uma camisa, eu peço para minha esposa, olha, eu não tenho condições de escolher a camisa, não tenho tempo, não tenho agenda no momento, você pode comprar a camisa para mim, você pode me dar a solução, certo? Ela vai ao shopping e ela diz assim, olha, eu encontrei lá no shopping, né, diversas opções. O vendedor me ofereceu uma variedade imensa de camisas e exatamente o que você quer, o que vai corresponder ao seu desejo e necessidade. Quais são os requisitos? Muito bem, então agora ela vai poder dar a solução melhor se ela entendeu qual que é o seu problema. Tá? Então vamos simplificar. Ele disse assim, ó, eu quero os requisitos para essa camisa, que ela seja de manga longa, que ela seja de cor clara, que ela seja boa qualidade e que ela tenha preço baixo. Certo, mas tudo isso tem o mesmo peso? Se o encarregado da solução tiver que dar um peso maior para um desses requisitos, qual deverá dar? Se for necessário enfraquecer algum desses aspectos, qual ele vai deixar com esse peso menor? Né? Ou seja, transformando essa palavra que eu coloquei, qual a prioridade que você tem para cada um desses requisitos? Então é preciso também estabelecer isso, é um outro desafio que nós temos presente. Né? Porque quando você estabelecer, por exemplo, olha, tem que ser de manga longa. Eu não comprarei uma camisa que não seja manga curta. Eu quero que seja de manga longa. Isso é um requisito, vamos chamar de absoluto. Né? Nem compre se não for de manga longa, por favor. Mas a minha prioridade é que seja de boa qualidade. Tá? Segundo, preço. Tá, o preço tem que ser um preço razoável, não quero pagar um preço absurdo por ela. E a cor clara. É claro, eu aceitaria até uma cor que não fosse tão clara, mas desde que ela fosse de boa qualidade. Então, percebem que existe uma prioridade no atendimento dos requisitos? Percebe como isso é importante para o seu dia a dia? Então, o que aconteceu nesse meu exemplo? Foi encontrada uma camisa que correspondesse àqueles requisitos, e como o trabalho foi bem feito, se ouviu-se uma frase maravilhosa, que é o que a gente quer com esse estudo. O resultado saiu melhor do que eu esperava. E quem disse isso foi o dono do problema, o cliente? Normalmente sim. Isso vai nos trazer muita satisfação enquanto técnicos. Mas eu posso dizer da nossa prática que muitas e muitas vezes também o responsável técnico, o responsável da solução, fala: puxa vida, saiu melhor do que eu esperava. Esse é um bom trabalho com requisitos. Vamos ver. A mudança. O que eu tenho em relação à mudança? Veja esse gráfico. Consegue ver esse gráfico? Sim. Consegue analisar esse gráfico? Consegue trazer alguma informação nesse gráfico? Sim, eu vejo uma muito importante nesse gráfico. São as variações presentes a todo momento da realidade. Tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Então, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que também as necessidades do cliente mudam. A necessidade sua, ano passado, era uma, as necessidades diante de a sua posição social hoje é diferente da que era de ontem, né? Nós estamos com completa transformação, completa mudança, também os negócios estão com completa mudança.
E aí é complicado, como é que eu posso garantir um resultado que atenda a qualidade do que você deseja se você muda o tempo todo que você quer? Então é preciso saber equilibrar as necessidades. Eu não posso negar que existem mudanças e tenho que conviver com técnicos que administrem as mudanças, que aceitem as mudanças, ou que pelo menos deem respostas a um momento específico. Então, trabalhar com mudança é fundamental, é um grande desafio, é um grande problema para a gente, mas nós estudamos isso também. Uma das formas que as pessoas têm de solucionar esse dilema é a agilidade. Vamos trabalhar mais rápido, vamos dar respostas mais rápidas. Concordo, muito bom, é realmente um caminho correto, desde que você não inverta o cenário, desde que você não coloque os bois na frente da carroça. Lembra? Problema gera solução. Nosso bonequinho da inteligência artificial já nos ensinou. Então não dá para simplesmente você pegar agora e priorizar a solução. Você continua apaixonado pelo problema, só que vai transformar isso num processo mais objetivo, mais ágil, mais eficiente. É um desafio também que está presente no trabalho com requisitos. Um outro desafio, sim, ainda aqui um exemplo da TI, né, para vocês, que a gente ouve muito e você de repente poderá se identificar no seu dia a dia, em outros ambientes profissionais, né? Então você vê aqui, por exemplo, tá aqui os técnicos trabalhando na mesa e o meu chefe passa por mim e diz assim, olha, eu vou lá ver o que o cliente deseja. Mas não vai ficar parado não, né? Enquanto isso, vocês comecem a gerar código para o meu programa. Isso parece uma piada, mas como é uma piada internacional, com certeza isso acontece no mundo inteiro e você deve estar se identificando, né? Então, vamos apaixonar pelo problema. Solução só vai existir quando eu tiver uma perfeita compreensão. Agilidade não é colocar os bois na frente da carroça. Ou a carroça na frente dos bois, né? Melhor dizendo. A questão da verbalização. Vamos lá, a questão da verbalização está muito apoiada aqui nesse gráfico trazido por Cano. É um gráfico fantástico. Vamos ver o que ele traz como elementos básicos. Então, aqui na horizontal do lado esquerdo, deixa eu ver se eu pego meu pontador. Eu tenho um pontador aqui. Pronto. Aqui, do lado esquerdo, eu tenho o momento que não foi atingido aquilo que foi solicitado, desejado. O requisito não foi implementado. E à medida que ele vai caminhando para cá, eu tenho ele realizado até ele estar sendo realizado de forma bem feita, né? Ser atendido o meu requisito de forma bem feita. E aqui na vertical, eu tenho satisfação do cliente e à medida que eu vou subindo, tem a satisfação do cliente cada vez maior. Muito bem, o que eu tenho aqui de elementos, então, em cores dentro dessas variações, né? Do que não foi feito, o que está insatisfeito, insatisfeito. Então, vamos pegar o azul, que é o mais simples. Cano está mostrando para a gente aqui que você pede algumas coisas, você expressa alguns desejos, e à medida que você vai atendendo aquilo, você vai fazendo aquilo que foi pedido, foi expresso, foi verbalizado, a satisfação do cliente vai aumentando, tá? Então, esses requisitos de desempenho, normalmente você faz isso, né? Eu quero meu automóvel, eu quero que ele tenha um câmbio automático. O carro veio com câmbio automático, minha satisfação vai aumentando, certo? Agora, existem alguns fatores que são básicos. Tá? Eu não vou dizer assim, por exemplo, eu quero que meu carro venha com luz de ré. É óbvio que eu quero que o carro venha com luz de ré, né? Se não tiver luz de ré, a minha satisfação é grande. E à medida que você vai atendendo esse nível de satisfação, você não vai chegar a aumentar a minha satisfação, você vai diminuir minha insatisfação. Tá? Então, os requisitos básicos são coisas que você espera que tenha um produto, que tenha um serviço, né? E que você normalmente não expressa, não verbaliza. Você não diz. Mas se ele não for atendido, aquilo que você não pediu, você vai ficar muito insatisfeito. E se você entender, você vai pensar assim, olha, não fez mais nada que obrigação, tem que ter o produto, tem que ter isso, o carro tem que ter luz de ré, por exemplo.
E aqui em cima eu tenho os fatores de entusiasmo, aquelas coisas que você não expressa, você não fala, mas surpreende. Lembra que eu falei novamente de Steve Jobs? Ele veio com um produto, ele veio com um iPod. Eu falei, cara, eu não tinha como pedir um iPod, mas você descobriu que eu percebia. Aquilo é fantástico, aquilo é um fator de entusiasmo. Tá? Então, essa é um cuidado inicial, né? A gente pode discutir isso em outras oportunidades, mas nesse primeiro momento eu quero que você perceba, né, como aquilo que você necessita, deseja, não basta você perguntar o que você quer. Talvez os requisitos de desempenho, de performance, talvez ou com certeza, ele vai conseguir expressar, verbalizar. Mas requisitos básicos, ele acha desnecessário expressar. E os requisitos de entusiasmo, muitas vezes, não tem nem como ele colocar. Então, fique presente isso nas suas preocupações, né, nos seus desafios. Tem a questão das mudanças presentes também nessa classificação do que você expressa ou não, né? Então você pode ter, por exemplo, um requisito de entusiasmo que de repente passa a ser um requisito de desempenho, ou seja, dizendo, olha, eu quero um produto como o iPod ou como esse outro serviço já me trouxe essa novidade, eu quero isso me encantou, né? Isso passa a ser só um requisito natural que eu opte. E também tem um momento na evolução do consumidor que aquilo não precisa ser mais expresso, aquilo passa a ser básico. Então, cuidado que essa verbalização também muda, também segue aquela regra de que tudo muda o tempo todo. Compliquei? Não. Mas para ficar mais simples, vamos fazer um exemplo aqui que você possa ver isso de forma bem clara, né? Que como um fator de entusiasmo pode se tornar um fator de desempenho, né? Isso é possível, e um fator de desempenho também pode se tornar um fator básico. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos imaginar um mundo, né? Que não está presente, mas vamos nos colocar nesse mundo, onde você tenha o televisor como uma novidade, como uma inovação tecnológica oferecido ao consumidor, e você tem o desconforto toda vez que você quer mudar o canal, mudar o volume ou ajustar a televisão, você tem que sair da sua poltrona e ir lá na frente, né? Sair da sua cama e passar por esse desconforto. Bom, esse é o seu problema, você tem uma necessidade para mim de resolver isso, mas como é que você vai verbalizar? Por exemplo, como é que você vai pedir um controle remoto se não existe controle remoto? Existe forma de você expressar essa necessidade, mas provavelmente não vai ser dita de uma forma tão clara, né? Como foi colocada anteriormente. É preciso que você capture essa necessidade de uma forma não verbal, com técnicas apropriadas, né? Agora sim, o mundo mudou. Está mais próximo do que nós temos hoje, né? O que se viveu alguns anos atrás, né? O vendedor chega e te mostra o controle remoto, né? Então, com essa facilidade de trocar o seu canal, mexer o seu volume, ajustar seu televisor, o que é que acontece? O seu consumidor passa a verbalizar esse pedido. Tá? É claro que, num primeiro momento, isso é um fator de entusiasmo, de encantamento, né? Depois passa a ser um fator de desempenho. Olha, eu quero minha televisão com controle remoto. Se você me der, eu vou ficar satisfeito. Se você não me der, eu vou ficar insatisfeito, né? Eu vou subindo no meu degrau de desempenho. Tá? Mas, chegando, né, nos dias mais próximos a nós, controle remoto é uma coisa básica. Né? Se eu comprar um aparelho de televisão, abrir a caixa e não encontrar o controle remoto, eu vou lá nos órgãos de defesa do consumidor tentar fazer meu direito, fazer meu direito. E eu não posso ver a frase, mas você não pediu. Você não pediu controle remoto. Eu vou dizer, mas isso é básico. Existe televisor hoje que não tem controle remoto? Então vejam como é delicado essa questão da verbalização. Não pode simplesmente vá lá e pergunte o que o cliente quer. Se você quer trabalhar com entusiasmo, com surpresa, com encantamento do cliente,
você tem que ir um pouco além. Você tem que ter cuidado que algumas coisas, evidentemente, o cliente não vai dizer, mas ele vai ter presente na sua cabeça, que é básico. E se você atender, não vai aumentar a satisfação, só vai diminuir a insatisfação. Qual outro desafio que eu tenho? A escolha da técnica adequada para viver dentro desse ambiente. Se eu quero capturar um requisito de entusiasmo, eu tenho que ter uma técnica apropriada, diferente dos requisitos básicos, diferente do de performance. Então, nós estudamos várias técnicas para extrair os requisitos de acordo com determinados contextos, né? Na nossa apresentação de hoje, nós não vamos discutir essas técnicas, mas nos comprometemos a fazer isso, a desenvolver e explorar essas técnicas que são adequadas para cada um desses contextos. Esse é um desafio que está presente no nosso trabalho. Bem, deixa eu ver mais, que tem mais desafios. Bom, aí tem a consolidação dos desafios que eu trouxe para vocês. A questão do domínio, o problema é do cliente e a solução é dos técnicos. Isso pertence a mundos diferentes e tem que ter um processo de comunicação eficiente para que a gente possa aproximar esses dois mundos, estudando comunicação, estudando, se apropriando dos conhecimentos existentes nessa área. Temos que saber resolver conflitos. Existem várias pessoas interessadas, chamados stakeholders, né, nos resultados da nossa análise, e nós precisamos chegar a uma solução preferencialmente de consenso, mas isso é outras técnicas de solução de conflito. Precisamos entender que os requisitos têm prioridade, aquela questão da camisa, né? Nem todas as camisas, todos os itens, os requisitos da camisa são iguais. Existem algumas coisas que são absolutas, né? Nem compro se não tiver, e outras têm a prioridade mais alta e mais baixa. Vimos a questão da gestão da mudança, tudo muda o tempo todo, inclusive as necessidades do cliente. O desafio que a agilidade na pressa, não adianta botar, como é que é? A carroça na frente dos bois, né? Os bois têm que ficar na frente da carroça. Eu não posso botar solução antes do problema. Eu tenho que agilidade, quer dizer, usar técnicas de produzir resultados, soluções e chegar ao meu produto mais rápido, mas não invertendo, não tirando a prioridade do estudo adequado dos problemas. A questão da verbalização, nem tudo que eu preciso eu vou expressar, ou porque eu não sei pedir, porque é um fator de surpreendente, de encantamento, ou porque é um fator básico. É claro que ele verbalizar vai ter que ser atendido. E, finalmente, a questão da escolha da técnica adequada. Então, nós vimos que são muitos os nossos desafios. E como conclusão desse nosso primeiro encontro, desse nosso primeiro curso, né, nós podemos constatar realmente de que os requisitos eles são necessários, são cruciais para todos os profissionais, para todos nós, para você, não importa qual a sua profissão. Eu te espero aqui para a gente continuar essas discussões e trazendo o que temos aprendido, pesquisado, estudado sobre o assunto, que fatalmente vai te ajudar a concluir o seu sucesso profissional, agregando a sua competência técnica com a percepção do outro lado da moeda, ou seja, do que o cliente quer. Eu te espero muito em breve para isso, né? Não esqueça aí de estar acompanhando nosso canal, curtir nosso canal, para que a gente possa, então, te dar a notícia, né, que está saindo novos módulos, novas informações sobre o nosso curso. Tá bem? Combinado? Então, te espero.